Salve igreja com a paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos estar cantando O Grande Eu Sou. Continuando agora com Cantai ao Senhor. Grande
Irmãos, agora vamos estar tocando consagração. Igreja, como vocês estão? Como tem andado as coisas para vocês? Espero mais uma vez que estejam bem. Espero mais uma vez que toda essa coisa que estamos vivendo hoje, que não seja algo que esteja prejudicando demasiadamente vocês. No fim das contas, todo mundo acaba sofrendo um pouquinho por causa dessa pandemia, né? Mas espero, do fundo do coração, que todos vocês estejam bem. Quero ver, a gente está vendo, se para semana que vem a gente abre a igreja. Vamos torcer para que não mude nada dessa bandeira, que não vá para vermelha novamente, mas que a gente consiga se reunir novamente, né? Consiga conversar um pouquinho, mesmo que à distância, mas consiga se ver, consiga se tocar, nem que seja no soquinho, né? Então, que
mas a gente vai decidir com o conselho ainda da igreja para ver se a gente consegue abrir. Mas que depois desses dias que a gente está vivendo, não muda nada com relação à bandeira, com relação às restrições da prefeitura. Quem sabe nós não podemos, domingo que vem, estar todos juntos, né? Claro que tem o pessoal que nos vê, de repente, que está muito longe da igreja, né? A ideia é continuar gravando os vídeos para que essas pessoas, você que está longe da nossa igreja, mas anda aqui pelo nosso canal, que continuem escutando as mensagens. Muito, muito obrigado por mais uma vez o louvor. Semana passada eu agradeci o louvor, mas acabou que a gente teve um problema técnico e não conseguiu colocar. O Ministério do Louvor gravou, mas na hora de juntar com a pregação não deu muito certo. Então que a gente esteja orando até por esses pequenos detalhes, né? Essas coisas que de repente vão aparecendo, vão surgindo, dificuldades. A gente passa por bastante dificuldade na hora de gravar, na hora a Paty que faz a parte de edição, de fazer essa edição. Então eu peço que vocês estejam orando por isso também, por todos esses acontecimentos, né? Então vamos estar orando, né? Não só por isso, mas por toda a nossa igreja, para que a gente consiga ter mais um momento juntos, para quem esteja passando por alguma dificuldade na igreja, pessoas que de repente já passaram por nossa igreja, tanta gente com necessidades na parte financeira também, né? Que o Senhor Deus derrame sua graça, sua misericórdia, para que isso acabe logo, né? Que tenha vacina para todo mundo, que os empregos comecem a surgir mais e mais e mais, para que essa parte da economia, essa parte das pessoas que passam necessidade também consigam estar achando um lugarzinho, né? Vamos estar orando, e aí a gente vai continuar a nossa aventura em Tiago, capítulo 4, né? Então, estamos quase no fim. E é uma aventura muito legal, uma aventura que está me edificando muito. Espero que esteja edificando vocês também. Eu levo cada surra aqui da palavra, mas é uma surra que tem que tomar para ver quanto a gente é falho, né? Então vamos estar orando. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Mais um dia, mais uma semana que o Senhor nos trouxe até aqui. Nos trouxe em segurança, nos trouxe em tranquilidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso, Senhor Deus. Obrigado por ser uma semana onde o Senhor nos supriu em tudo. Supriu na questão espiritual, Pai, isso o Senhor sempre supre. Mas também tivemos a oportunidade de ter comida em nossas mesas, por nós termos um lar, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Pedimos, Pai, por favor, Pai, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Esteja encaminhando mais e mais vacinas, Pai, para que a gente consiga, o mais rápido possível, estar se livrando dessa maldita doença, Pai. Pedimos, Pai, porque quantas pessoas, Pai, estão passando necessidades por falta de alimento em sua mesa, Pai. Esteja suprindo isso também, Senhor. E nós, como igreja, se puder ajudar de alguma forma, Pai, que nós tenhamos os ouvidos sempre atentos para o que o Senhor diz, para onde a gente deve seguir, Pai. Por favor, Pai, dá-nos graça sobre isso, Pai. Peço também, Senhor, por toda a questão de gravação, Senhor. Sabemos que o inimigo ataca, Pai, às vezes surgem coisas inesperadas, Pai. Por favor, esteja com isso. Não deixe que o inimigo ataque, não deixe que eles lancem seus dardos, Pai. Por favor, Senhor Deus. Agora, Pai, nos dá uma palavra boa, Pai, uma palavra onde a gente enriqueça a nossa sabedoria, não a sabedoria mundana, mas a sabedoria que vem do alto, Pai. Por favor, Senhor Deus, abre os olhos, abre os ouvidos dos meus irmãos, a começar por mim também, Senhor, para que a gente escute essa palavra e ela não fique só na nossa mente, mas que ela desça para o nosso coração, e dessa forma, assim, a gente consiga gravá-la no nosso coração, que quando a gente for fazer algo referente a essa palavra, Pai, que o Senhor nos constranja, Pai, para que a gente possa
está crescendo, Pai, em sabedoria, crescendo nas suas coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa ferramenta que o Senhor nos dá, Pai, da internet, que a gente pode alcançar várias e várias pessoas, Pai, com esse canal, Pai. Muito obrigado, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, pessoal? Olhar o bico. A gente vai estar mais uma vez trabalhando sobre Tiago, né? Essa carta, como eu já falei, que é uma carta muito, muito prática, né? Hoje ainda, quando eu estava pensando em toda a parte da pregação aqui, né? Que Tiago, ele não faz nenhuma revelação bombástica, assim, na questão teológica, como Hebreus, de repente, faz, como a carta aos Romanos também faz, muita teologia, né? Ela é totalmente prática. Para quem gosta muito de teologia, e eu sou um deles, parece que falta alguma coisinha, alguma doutrina ali, né? Mas, com certeza, eu acho que a carta de Tiago é uma das, pelo menos da minha preferência, e uma das preferidas, melhor dizendo, porque ela é prática. E ela nos cutuca em coisas do cotidiano, seja da nossa língua, seja do nosso falar, seja da nossa sabedoria. Isso é extremamente útil, né? E Tiago, ele estava lidando com uma igreja, né? Com problemas muito grandes. E quando a gente vai estudando, parece que seriam problemas de relacionamento. Porque, como a gente já viu, tinha vários problemas. Problema de línguas, de um estar falando mal do outro, dos falsos mestres, do amar, aquele amar com distinção, né? Se você está com uma roupa boa, você tem lugar na minha igreja. Se a tua roupa não é tão boa, eu já faço uma acepção, já faço uma separação dessa pessoa. E uma série e isso e muito mais problemas, problemas, conflitos. E no estudo do domingo anterior, nós fizemos uma pergunta, que seria: de onde vêm esses versículos? De onde vêm esses versículos? De onde vêm esses conflitos? De onde vêm essas lutas? E uma das perguntas foi: de onde vêm os conflitos? E uma segunda pergunta que a gente fez é: como nos tornamos agentes da paz em meio aos conflitos? Então essas duas perguntas vão balizar o nosso estudo. A primeira, que nós vimos semana passada, de onde vêm as lutas, né? As contendas, os conflitos. E a gente viu alguma coisa assim sobre a filosofia hedonista, né? Essas lutas, esses desejos que rondam o nosso coração, eles vêm por meio desse hedonismo, que seria, na verdade, a sociedade dizendo para você que você merece ser feliz. Isso não importa como, não importa quando, você merece ser feliz. Isso se chama hedonismo, onde eu lido só para o meu bem, onde eu trabalho só em prol de mim. O outro que se dane, o que eu preciso é ser feliz. No meu casamento eu tenho que ser feliz, independente se eu faço minha esposa feliz. Então, no trabalho, tudo que importa é o primeiro, o segundo já não vale a pena. E em vários, nós somos bombardeados por isso todos os dias. O que vale é ser feliz. E isso também tinha uma religiosidade, que eu errei um monte de vezes a religiosidade semana passada, era uma religiosidade que não transformava pessoas. Não nos transforma. Esse hedonismo não nos faz diferença na questão religiosa. Pelo contrário, a gente começa a alterar o nosso relacionamento com Deus e falando: ó, Deus, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer isso. E quando, na verdade, quem somos nós para colocar Deus contra a parede, né? Meio que loucura, né? Mas pode parecer uma loucura para nós, mas tem muita igreja por aí, e eu não vou citar nome, não vou citar denominação, mas muita igreja que prega isso mesmo, que você tem que determinar o que Deus vai fazer com vocês. E vimos outra coisa também, que nós adulteramos nosso relacionamento com Deus, servindo a outros deuses. E
Na época do Antigo Testamento, os deuses eram de madeira, alguma coisa assim, de pedra. E hoje nós temos os chamados, que a gente pode falar de ídolos modernos. E um desses ídolos modernos, onde a gente adultera o nosso relacionamento com Deus, são o nosso próprio ego. As coisas que a gente vive para o nosso bem. E isso acaba se tornando um ídolo na nossa vida. E pessoas, vamos assim, na igreja. Você vai na igreja pelo pastor tal, ou você vai na igreja pela doutrina tal, e pelo que é ensinado? Por que você vai? Se o pastor da sua igreja morrer hoje, você continua indo na sua igreja? É uma pergunta que um dia um professor meu fez. Eu falei, acho que sim, né? E vocês também, se eu morrer, vocês têm que continuar indo na igreja. Então, esse ego é tudo que nos afasta de Deus. E são valores que não vêm de Deus. É coisa que não vem do coração dele. Porque isso nos leva a invejar pessoas, invejar coisas, invejar valores que não vêm de Deus. A gente se torna uma pessoa egoísta, invejosa, sem caráter, sem noção, sem tudo. E uma coisa que a gente falou também é que a gente tem toda a nossa carne, tem todo o mundo bombardeando com isso, mas também vem de Satanás, né? Satanás, ele é perito, ele é muito bom de fazer essas coisas, nos assoprar no nosso ouvido que você merece ser feliz, você merece um casamento melhor, você merece uma escola melhor, você merece isso, você merece isso, você merece isso. Ele é muito astuto, né? E são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E a nossa segunda pergunta, que fizemos uma já, que foi de onde vêm os conflitos, né? De onde vêm as lutas. A segunda pergunta é como nos tornamos agentes da paz em meio aos conflitos. Essa será a nossa segunda pergunta e o que nós trataremos hoje, tá joia? Então eu vou tá lendo o texto novamente, Tiago 4, de 1 a 10, para a gente pensar o que ele tem aqui para nós hoje, tá joia? Tiago 4, de 1 a 10. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejarem ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Texto, mais uma vez, um texto forte, né? Um texto que nos mostra como a gente é pequeno, né? Como a gente tem vários problemas, né? E como que a gente consegue se tornar agentes da paz em meio aos conflitos, quando de repente na nossa família nós estamos com muitos problemas, e às vezes são problemas da ordem interior mesmo, da ordem de que palavras foram ditas e machucaram, magoaram, trouxe rancor, trouxe mágoa. Como que a gente se torna um agente de paz em meio a isso? Como a gente faz quando nós temos profundas problemas com os filhos, pois estão saindo do caminho, e esse sair do caminho às vezes envolve droga, envolve álcool, e até
saindo do caminho, que estão abandonando a igreja. Hoje nós temos um grande número de jovens que não querem mais igrejas. E quando querem igrejas, são igrejas que têm um problema de doutrina, de teologia, que não falam o real, o que é realmente Deus. Isso é muito perigoso, né? E toda essa parte de que o mundo nos ataca com esse hedonismo, com essas coisas que a gente tem que ser o melhor, tem que ter, a gente merece ter. Como que a gente se torna uma pessoa que vê isso de fora, como se a gente estivesse num avião, eu vejo todo esse problema, e como que eu como cristão, estou inserido nesse meio, e como que eu posso fazer a diferença nesse meio? E porque assim, as famílias estão todas quebradas, muitas guerras entre famílias, muita angústia, uso de drogas, uso de álcool. Quer ver coisa que mais destrui a família? É o pai que bebe, a mãe que bebe, o filho que usa droga, o pai que não tem responsabilidade, não cumpre as suas responsabilidades como homem. Quanta coisa doída que nós temos. Mas não só nisso, não só na família, no trabalho, quantos relacionamentos quebrados, quantas pessoas querendo puxar o tapete do outro, quantas coisas pressão que você sofre sobre você tem que ser o melhor. Não que eu não esteja falando para vocês que vocês não devem procurar o melhor, mas isso tem que ter um lugar certo, um propósito certo, e não pode machucar pessoas, não pode derrubar pessoas. Você tem que ser o melhor porque você tem seus méritos, você se esforça, você é algo que se tem que estudar, estuda, vai atrás, mas não porque você derrubou alguém, não porque você foi puxar saco de alguém. Vá pelos seus méritos mesmo, né? E a resposta de Tiago a tudo isso, ela é muito direta. Ele fala que tudo isso tem que começar com a nossa vida. A transformação que a gente quer, que a gente almeja, não começa pelo outro, não começa pelo nosso filho, não começa pelo nosso chefe, não começa pelo nosso marido ou esposa. Ela começa dentro de mim e de você. Então, se você tem algum problema com alguém, seja da sua família, comece a orar. Mas olhe para que Deus esteja amolecendo o seu coração, que Deus esteja mudando o seu coração, para que você veja a real situação, a real transformação que você tem que ter dentro de você. E quando nós fazemos isso, a gente começa a enxergar como Deus nos enxerga. Lembra que a gente falou no começo, nas primeiras partes de Tiago, que a gente tem que ter o olho que Deus tem sobre nós. Nós temos que nos olhar como um olho de Deus, porque assim nós veremos o nosso pecado, nós veremos as nossas falhas e tentaremos, de alguma forma, ser transformados pela palavra de Deus, pela oração, pelo seguir a Deus. Então, a gente tem que ter esse olho voltado para Deus. Como o olho de Deus nos olha e faz nos enxergar como Ele enxerga. O que você vê na sua vida, na sua cultura que você tem, no seu contexto? Vivemos uma sociedade desgraçada, né? Uma sociedade que está destruída. Então essa transformação ela tem que começar dentro de você. Você transforma, porque a partir do momento que você é transformado, que você está num processo de transformação, essas coisas do mundo, lembra da sabedoria mundana que a gente falou? Elas começam de fazer parte de você. Isso começa a ficar para trás. E quando a gente vê essas coisas com o coração de Deus, a palavra de Deus fala que Deus se entristece com o nosso pecado. E a gente também tem que estar entristecidos com o pecado nosso, da nossa sociedade. Assim como os profetas do Antigo Testamento choravam por Israel, por estar se idolatrando com outros ídolos que não era Jesus, que não era Deus. Assim nós temos que sentir
sentir entristecidos por todo esse pecado, né? Não podemos estar conformados com toda essa desgraça. Deus não se conforma com esse pecado. E nós também não podemos sentir conforto com isso, estar contentes com isso. Nós não podemos nos moldar ao mundo. Isso é o que mais acontece hoje em igreja, vai se moldando o mundo, onde fala que a gente, se não se moldar, a gente perde a vez. Eu discordo em algumas coisas. Creio que a igreja ela tem que estar em constante reforma, mas a palavra de Deus ela não é mutável. A palavra de Deus ela não é algo que você fala assim, não, mas a doutrina o mandamento sobre homossexualismo, ele é um mandamento que passou, você roubar, você mentir, enfim, qualquer um desses pecados que a igreja idolatra, honrar pai e mãe, passam. Não, eles não passam, eles são eternos. A gente tem que fugir dessa filosofia hedonista. Só assim a gente vai ser agente da paz. Não podemos, de forma alguma, nos moldar a isso, com as coisas ruins que vêm do mundo. Coisas ruins que vêm de fora da nossa casa. A gente não pode fazer começar a se deixar se levar por esse mundão, sabe? O grande problema do cristianismo hoje é que é um cristianismo conformado com o mundo. O nosso cristianismo ele não aponta, não sei se a palavra é apontar pecado, mas talvez sim. O nosso cristianismo ele é 880. Tem uns que criticam o pecado de uma forma até que machuca as pessoas. Mais uma vez, odiamos o pecado, certo? Mas amamos o pecador. Esse a ideia que nós temos que ter como cristãos. A gente tem que falar o pecado em amor. Mas hoje tem algumas celebridades aí do mundo gospel que se dizem cristãos, que acabam metralhando de uma forma burra, de uma forma que machuca, de uma forma ignorante, e daí a gente, quem não confronta assim, não confronta, vai levando o mundo. Então, toda essa desgraça, a gente tem que estar, não pode estar conformado com isso. Você não pode estar conformado, e eu, nas questões éticas, mentir, levar o jeitinho brasileiro, não. Crianças que estão morando na rua, estão passando fome, pessoas que dependem hoje de uma cesta básica porque não tem nada na mesa. Como que a gente vai deixar isso, se conformar com isso? A violência e, acima de tudo, não digo nem que acima de tudo, o nosso egoísmo, porque tudo começa no nosso egoísmo, né? Tudo começa no eu, tudo começa no eu, você, eu. Então isso é muito triste, porque a palavra de Deus, diz Tiago, nos fala que nós temos que chorar com os nossos pecados. Chorar pela nossa filosofia hedonista, por aqueles que não vivem a graça de Deus. Nós temos que chorar por isso, chorar pela nossa cultura, chorar pelo nosso irmão, que às vezes passa uma dificuldade. E às vezes esse chorar vai ser um chorar literal, um chorar que é isso mesmo. Confesso para vocês que isso deveria ser algo constante na minha vida, é que aquela hora, quando você vai dormir, você dorme até tarde, vai dormir tarde, às vezes seu filho já está dormindo, entre no quarto dele, ore pelos seus filhos ali, talvez de joelho, e talvez você vai ter que chorar com eles, vai ter que chorar por eles, alguma coisa que está saindo fora do rumo. Então que a gente saiba chorar por aqueles que a gente ama, porque a gente vê tanta desgraça nesse mundo, tanta coisa ruim,
e a gente acaba se moldando a tudo isso, né? Então que a gente, em vez de se moldar, a gente ore, a gente chore pelo pecado da nossa nação, a gente chore pelo nosso pecado, pelo pecado dos nossos filhos. Você não vai poder perdoar o pecado dos seus filhos no quesito com Deus. Você pode até falar para Deus ajudar no que é necessário, mas é Ele que vai ter que ser quebrantado para pedir perdão para Deus. Você pode perdoar pelas faltas que Ele fez contra você, mas o único que tem poder para perdoar pecados é nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue dele. Então que a gente consiga fazer isso. E às vezes, sabe o que acontece? A gente acha que existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, meus amigos. Não tem pecadinho. Quando alguns cristãos vão se amoldando a isso, e começa a achar, não, esse mundo tá assim mesmo. Mas esse pecadinho de mentir, todo mundo mente. Mas eu ofereci uma grana pro guarda quando ele me parou. Mas isso é normal? Não é normal. Não existe pecadinho e pecadão. Na igreja, na Bíblia, a gente vê às vezes algumas hierarquias que sofrerão mais o castigo de Deus. Mas pecado é pecado. Tudo que é pecado nos afasta de Deus. E isso é muito grave. Pare com isso. Esses valores do mundo nos arrebentam, nos machucam a nossa família. E sabe o que é pior, meus amigos? Às vezes a gente só vai ver isso quando já não se tem volta. Quando o julgamento divino já chegou. Quando de repente hoje, numa pandemia, hoje você está bem, daqui uma semana, não estou falando, escutem, não me levem a mal, não me levem, é só um exemplo real que está aí. Hoje a gente está vivo, amanhã talvez a gente não esteja. Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para isso? E quando a gente vai se moldando a isso, tudo isso tem consequências. Consequências os nossos pecados têm. Uma gravidez de uma adolescente, por exemplo, pode se tornar uma grande bênção, mas ela vai ter que sofrer a consequência de estar perdendo a adolescência, estar perdendo uma boa parte da vida dela, abreviado, porque não seguiu os caminhos de Deus. Um adúltero, que tem infidelidade, vai destruir a sua família. Ele até vai falar, eu mereço ser feliz, não, mas não, ele está destruindo a família dele. E de repente ele não vai ficar nem com quem ele está traindo, se torna um moribundo sozinho nesse mundo, porque perdeu a família, perdeu os respeitos dos filhos. Como isso é triste, como isso é danado de ruim. Quer ser agente da paz, olhar todo esse pecado, todo esse mundo com os olhos de Deus. Mais uma vez falo. Às vezes, você vai ter que parar e chorar. Às vezes, você vai ter que se angustiar com isso. O riso, muitas vezes, o final do versículo fala do riso, né? Transformar a alegria em riso. O riso, muitas vezes no Antigo Testamento, era como a marca do tolo. Aquelas pessoas que ficam felizes em ter uma vida ferrada de farra e prazer. Então, no Antigo Testamento, quem ria dava uma risadinha. Sabe aquelas risadinhas de canto de boca? Esse era o tolo. Pensava que estava numa boa, pensava que estava fazendo o correto, no fim estava se ferrando. E assim para nós também é hoje. Jesus também falava: ai de vocês que riem agora, pois haverão de se lamentar e chorar. Isso Lucas 6, 25b, a segunda parte do versículo 25. A gente tem que estar... esse choro nosso, essa nossa alegria pelas coisas do mundo tortas, onde a gente dá uma pisada na bola, onde a gente vê o carnaval como normal, e a gente vai até pular. Isso é se moldar ao mundo, é uma festa pagã, onde a festa
é baseada em erotismo, é baseada em perversão, que a gente... E às vezes a gente se molda. Ah, mas é só uma festinha. Tá bom. Pensando que é só uma festinha. A gente não pode ter amizade com o mundo. Pessoas que vivem amizade com o mundo vivem a rir. E é um triste rir. Pois sabe o que acontece? Falam que logo irão morrer, então tem que aproveitar a vida. Esse é o problema. A hora que morrer. Uma lição, isso é uma visão que ignora a aterradora, o grande julgamento de Deus. Ignora tudo esse julgamento. Ignora que vai ter consequências na vida eterna. Tá bom, você vai morrer, mas morreu feliz, mas e na vida eterna? E sabe o que acontece? Às vezes cristãos comprometidos podem cair numa atitude casual em relação ao pecado. Aquelas coisinhas, presumimos que perdão, presumimos, o crente fala, né? Eu pequei, mas eu peço perdão, me arrependo. Não é assim que funciona a matemática de Deus. Deus sabe quando você está pecando por querer. Deus sabe quando não é um escorregão. Deus sabe que você está fazendo errado. Então não se amolde ao mundo e pensando que no final das contas o perdão e a misericórdia de Deus vão resolver tudo. Isso é brincar com Deus. Não brinque com Deus. Deus não se pode brincar. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que quiser com a sua vida. Mas você também pode fazer o que quiser com a sua vida. E às vezes ele vai te abandonar nisso. Então que isso seja algo muito ciente na sua mente. Você é um cristão, você tem que procurar o bem. Você vai pecar? Sim. Você vai tropeçar? Sim. Mas não queira brincar com Deus, porque com ele não se brinca, né? E quando a gente vira um agente da paz, você consegue ver o que está acontecendo mais uma vez. Você chora primeiro os seus pecados. Você chora, mas é um choro de quem está em transformação. Você está se transformando. Porque você está chorando, você está vendo o seu pecado e você chora. E você luta com ele, você trabalha com ele. E isso vai nos tornando um agente de paz, um agente de misericórdia de Deus, um agente onde as pessoas vêm e falam, opa, tem algo de diferente nesse cara aí. Neemias chora pelo povo, os profetas do Antigo Testamento choram pelo povo. Parem de brincar com Deus. A gente não pode brincar com Deus. Mais uma vez, parem de só falar. Comece a abençoar a vida dos seus queridos com seu choro. Às vezes você vai ter que dobrar seu joelho. Você crê na oração, né? Você crê que a oração pode mudar vidas? Que o seu clamor faz diferença para Deus? Que o seu chorar faz diferença para Deus? Então comece a chorar, comece a pedir misericórdia pelos seus, da sua família, por aquele alcoólatra, por aquele que está na drogadição, que são todas coisas muito tristes. Filhos que estão afastados de Deus, que é coisa mais triste que isso. Então comece a chorar por tudo isso. A graça de Deus, ela vem com o choro, ela vem com o ranger de dentes. Chore pela vida dos seus filhos, chore pela vida dos seus pais, chorem vocês, filhos, pela ajuda, pelos seus pais. Mas fala, vai chorar por tudo, mas o choro aqui ele pode ser tanto quanto literal, como ele pode ser um choro onde você chora dentro de si, pedindo graça para o que para as pessoas que vocês amam. E quando acontece tudo isso, a gente nos mostra que não somos orgulhosos. Lembra que a gente falou um pouquinho do orgulho? A graça de Deus ela é derramada aos que não têm orgulho. E isso é um tanto... Já vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele derrama as suas bênçãos, e é uma bênção que não é aquela bênção onde a gente pensa, não, mas eu vou ganhar isso. Não, é uma bênção totalmente diferente, é uma bênção de paz de espírito,
Porque Deus, quando você ora, quando você chora, Deus tira suas lágrimas. Ele enxuga suas lágrimas. Ele faz as suas lágrimas merecerem coisas boas. E mais uma vez, não são coisas materiais, mas uma paz de espírito, de você encontrar Ele. Isso faz toda a diferença. Mas para isso a gente tem que se arrepender. A gente tem que se arrepender pelos nossos pecados. E Tiago vai prosseguindo nos versículos 6 e 10. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como diz as Escrituras, Deus não se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Mas daí vem uma pergunta. Deus é muito orgulhoso. Não, Deus não é orgulhoso. Deus é... Qual que é de Deus, né? Querer que a gente se humilhe? Você já pensou nisso? Por que você se humilha a Deus? Tem gente que não gosta dessa expressão, desses versículos. Não chama muita atenção deles. Você já pensou por que você tem que se humilhar? E sabe por que a gente às vezes não quer se humilhar? Porque a gente às vezes tem a síndrome que somos deuses. Que sabemos e podemos tudo. Achamos que estamos... a gente se acha no controle de tudo. Achamos que podemos ensinar Deus. Confesso a você que eu já fiz isso. Eu já quis mandar em Deus. Eu já quis barganhar com Deus. Eu já quis falar, Deus, o Senhor está errado, não é isso. E algo do fundo do meu coração, não era algo que como eu estou falando aqui. Não, o Mané aqui já falava, tipo, é isso e pronto. Então que a gente não tenha isso. Não é vergonha se humilhar. É a gente se colocar no nosso lugar. De que eu sou criatura, pecadora, e Ele é Deus. É demonstrar que só Ele é Deus. Por isso que a gente se humilha. Porque a gente tem o nosso... A gente é colocado no nosso lugar. E quando a gente se humilha, a gente recebe a graça de Deus. Só que às vezes você tem que ter uma rendição para você se humilhar. Você tem que se abrir a Deus e falar, Deus, eu não sei mais o que fazer. E o Espírito Santo de Deus vai tocar seu coração e você vai se render, e você vai chorar e vai se humilhar aos pés dele. Que posição que Deus está na sua e na minha vida? Vou imaginar assim, ó, que tem um trono, um trono no meio da sua sala. Se Jesus estivesse aqui, onde ele ia sentar? Em que lugar ele estaria na sua casa? Nesse trono? Ou você estaria nesse trono e Jesus embaixo do trono? Ou Jesus, na melhor das hipóteses, estaria com você do lado do trono? O lugar que você teria é Jesus no trono e você nos pés dele. Será que Jesus ocupa essa posição na minha e na sua vida? E quando a gente se humilha, Deus nos coloca na palma da sua mão, nos carrega no colo, porque assim, Ele vê o nosso coração contrito, Ele vê o nosso coração derramado, vê o nosso chorar, o nosso rendição como pecadores, de que homens que somos. Se você quer se tornar, respondendo a pergunta, agente da paz, você tem que aprender que é só homem e que temos limitações. Quando começou a falar, quando a gente começou a falar de repente eu estar assumindo a igreja como pastor, confesso que eu tinha muito medo, e continuo tendo ainda, mas medo de falar algo errado da palavra de Deus, de aconselhar alguém da maneira errada, como isso me machucava, como eu tenho medo disso ainda. Mas quando eu leio uma palavra dessa, que Deus me coloca no meu lugar, que eu sou só um homem, que
que toda a história é dele, que toda a missão é dele, e que a gente é só uma ferramenta, devagarinho esses medos, eles estão ali, mas já não me devoram tanto. Mas eu confesso que eu tenho muito medo, porque eu penso que eu estou no controle, e não sou eu que estou no controle, é Deus. E que seja sempre assim, que Deus sempre nos coloque essas coisinhas nos nossos lugares. E quando a gente, quando Ele carrega a gente no colo, na palma de sua mão, coisas extraordinárias, que a gente nem pode imaginar vão acontecer. Quantas vezes a gente ora com pessoas destruídas e não temos o que falar? E às vezes essas coisas maravilhosas que só vêm de Deus, o teu simples abraço, o teu simples mensagem que você manda, vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Quer ver coisa difícil? É você ir em velório, né? Às vezes a gente não sabe o que falar, e às vezes é até melhor não falar mesmo, porque às vezes a gente fala besteira, né? Mas se você não sabe o que falar, não deixe Deus falar por você. Mas às vezes um simples abraço e tô aqui junto com você. Estamos juntos. Porque nossa tendência é falar para a pessoa que Deus tem um propósito. Às vezes a pessoa está com tanta dor ali, está tão angustiada até com Deus, e você vai com um papinho da morte lá de alguém, tem um propósito para Deus. Eu creio que tem um propósito, mas às vezes não é hora de você falar isso. É hora de você abraçar e falar assim, ó, eu não sei o que aconteceu, não sei porque Deus fez isso, mas eu tô aqui do seu lado, tô aqui para te apoiar, tô aqui para para que você precisar. Então, é assim que nós temos que agir, na humildade e na fraqueza que Deus vai se revelar a nós. E quando a gente se sente fraco, que a transformação começa a acontecer, que Deus começa a se mostrar e a gente começa a entender e a gente começa quanto mais a gente entende a Deus, mais a gente se humilha. Porque quanto mais a gente estuda e vê quem Deus é, mais pequeno a gente se torna. Então que a gente tenha esse coração para ser humilhado, para que Deus possa quebrantar nós. Eu só posso me tornar um agente de Deus, de paz, quando eu consigo chorar os meus pecados e me humilhar perante Deus sobre os meus pecados. Orar perante Deus os meus pecados. É quando eu choro as circunstâncias. É quando eu me achego nos pés de Deus e me derramo em humildade para Ele. E no versículo 8, quando o Tiago vai falando, o Tiago vai continuando a falar isso, né? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês têm a mente dividida. Tem certas coisas que são exteriores, que Tiago vai falando desse seu se humilhar perante Deus, e isso vai tendo algumas atitudes nossas, mas tem coisas que não vão estar aos nossos olhos, vão estar somente dentro do nosso coração. Isso que fala que a nossa mente é dividida. Há coisas internas que fazem muito mal a nós também, e o nosso relacionamento com Deus. Há coisas que você não está fazendo. Você não está roubando, não está adulterando, não está usando droga, álcool, mas você está coisas que estão sentimentos que estão dentro do seu coração e do meu coração, pensamentos, coisas que estão dentro da nossa alma, que às vezes a gente nem sabe mais que está lá. Angústia, amargura, inveja, tudo aqueles dons da carne que tem em Gálatas, às vezes eles estão ali tão arraigados que a gente nem sabe mais por que estão ali, né? Então, essas coisas vão destruindo também. Carregamos revoltas, espalhamos amargura. Quando a gente está assim, a gente começa a espalhar amargura. Carregamos ambição errada, onde tudo isso nos faz tão mal.
Só que às vezes a gente já se acostumou que isso já é normal, você tratar alguém mal, você fazer coisas ruins para outras pessoas, já se tornou tão normal. Deus tem que tratar seu coração e meu coração para que essas coisas interiores, para que elas sejam tratadas, para que a gente possa se aproximar de Deus. Sabe, existem coisas mais difíceis de ser tratadas, são os exteriores. Um vício, às vezes, você controla. Um vício, você, com ajuda, às vezes, química, às vezes, é algo que você controla. Muito difícil, mas você controla. São coisas do meu interior. Aquela coisa que a sociedade fala que temos que ter tudo, que temos que saber de tudo, que temos que ser felizes de alguma forma, isso daí fica dentro de mim e Deus só vai tratar, porque às vezes você não vai falar isso, você vai continuar ali na sua ida na igreja, tudo, mas essas coisas estão te mastigando, aos poucos vão crescendo, 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 uma mudinha vai se tornando uma árvorezinha, daqui a pouco se torna uma árvore gigantesca, porque esses pensamentos, eles não podem estar sujeitos às coisas do mundo. A nossa vida como cristão, não pode se vender essas coisas do mundo, dessa sociedade, porque mais vale é a nossa honra, a nossa consciência limpa, a nossa idoneidade. E a sociedade às vezes fala tudo isso, mas no fundo isso não vem de Deus. Vem de uma filosofia, de um jeito de vida. E quando a gente começa a trabalhar, tem os dois lados. Se você deixa Deus trabalhar, se você deixa Deus agir, você vai colher frutos bons. Mas ao contrário também acontece. Você vai plantando, vai adubando com coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. E você vai se afastar de Deus. Para ser agente de Deus, temos que dizer que não temos nada nas nossas mãos. Nós temos que lavar as nossas mãos, lavar o nosso coração. Porque, assim, uma pergunta: o que você guarda no seu coração de ídolo? E às vezes ninguém sabe desse teu problema, desse teu pecado escondido. E eu não estou falando para você sair por aí. Claro que existem alguns pecados que você tem que ter ajuda. Escolher uma pessoa, a Bíblia fala para nós confessarmos nossos pecados, e às vezes isso vai fazer bem. Mas quais são esses pecados que te afastam às vezes de Deus? Mesmo que você não queira, que você pense, não, é um pecadinho. Olhe para o seu interior e quebrar essas coisas. Elas não são fáceis. Elas não são fáceis. Quando enfrentamos os nossos ídolos interiores ou exteriores, isso vai ter um gosto amargo. Quer ser agente de Deus? Busque Jesus. Ele vai te ajudar com esse gosto amargo. Ele vai te ajudar com essas coisas erradas. E só Ele que pode transformar a tua vida e a minha vida. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É a promessa de Deus. E é uma promessa recíproca de Deus. Torne-se alguma coisa para Ele, que Ele se tornar alguma coisa para vós. É um vai e volta, um bate e volta. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Deus maravilhoso, que aguarda a oportunidade de responder ao seu filho, aos seus filhos, que somos nós. Dê oportunidade para que Deus responda a você, responda as suas orações. Mostre que talvez não é agora ou é agora. Se achegue a Ele. Só que para você chegar a Ele, existe uma exigência, que você se arrependa e se aproxime. Você tem que se arrepender dos seus pecados, assim como eu. Todos nós temos que reconhecer os nossos pecados, nos humilhar, enfim, fazer tudo que a gente já falou hoje e se achegar a Deus. Porque senão a gente não vai conseguir se achegar a Deus.
toda a nossa preocupação, toda aproximação, todo esse negócio, essa preocupação mundana de ídolos que a gente tem, impossibilita tal aproximação. E porque essas coisas são inaceitáveis aos olhos de Deus. Você não consegue servir a dois senhores. E não é só na questão do dinheiro, é em questão de qualquer ídolo que você tenha que seja maior ou do tamanho de Deus. Deus não aceita isso. Deus não quer que a gente seja repartido com o mundo. Deus não quer repartir crentes com o mundo. Ele não quer. Deus deseja para si e com exclusividade total. Mas imagine, você já pensou você já jogou bola ou vôlei, seja o que for, e você for escolhido por primeiro? Que legal que era, né? Por um time ou por outro. Mas como era ruim quando você era o último, né? Parecia que você era um perna de pau. Mas não, Deus não quer te quer por último, Ele te quer agora. Agora, já. É preciso que a gente se purifique por dentro, que a gente se purifique por fora, que a gente seja purificado de todas as coisas que nos afastam de Deus. Purifique-se de coisas que você nem sabe mais que está lá dentro, mas peça para que Deus mande. Busquem Cristo e seu reino e a mais ninguém. Se humilhem, busquem a Deus, porque é assim que a gente vai ser aceito no reino de Deus e a gente vai estar nos pés do nosso Senhor, dando graças e louvando a Ele. Então acho que é isso, pessoal. É a mensagem que eu tinha para hoje, que falou muito a mim, tomara que tenha falado muito a vocês. Perdoem as gaguejadas aí, estamos juntos nesse caminho, né? Confesso mais uma vez que o falar para mim é meio complicado. Eu peço que vocês estejam orando por isso também, porque às vezes eu me preparo e podem ter certeza que eu me preparo da melhor maneira possível e estou me humilhando perante Deus para que Ele mude isso, mas que vocês também estejam orando para que a gente consiga estar falando da melhor maneira possível. Tá joia? Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma palavra de misericórdia que o Senhor nos dá, Pai. Mais uma palavra que nos confronta, que nos leva a pensar quem nós somos e quem é o Senhor, Pai. Que a gente tenha isso muito, muito fresco em nossa memória, todo instante. O Senhor é Deus e nós somos humildes pecadores, Senhor. Que a gente sempre tenha essa humildade em nosso coração de reconhecer erro, de reconhecer coisas erradas que fazemos para Ti e para com os outros, Senhor. Nos dá, Pai, que essa palavra seja viva em nossos corações, Pai, para que a gente consiga se achegar a Ti, que a gente consiga estar perto de Ti e que o Senhor derrame graça sobre nós, Pai. E que os nossos fardos, as nossas angústias perante um mundo que nos bombardeia com certas filosofias, que o Senhor nos leve no colo, Pai, que o Senhor nos leve na palma da sua mão, Pai, e que a gente sinta cada vez mais a sua presença em nossas vidas, porque a transformação está sendo feita. Dá-nos um bom domingo agora, Pai, de descanso, um domingo abençoado, Pai, para que a gente possa descansar para mais uma semana, e nos dá mais uma semana de muitas bênçãos, Pai, não de coisas que ganhamos, mas a bênção de estar perto de Ti, Pai. É o que eu oro e agradeço no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.